Oi, pessoal, Sabrina novamente com vocês aqui no canal do NAPS, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que interfere tanto na avaliação psicológica quanto na pesquisa que envolve instrumentos de avaliação psicológica. Existe um erro que tem se tornado muito comum aqui no Brasil e é um erro que me preocupa muito, que é o das pessoas não checarem as fontes originais dos instrumentos, pegarem material da internet e usarem em processos de avaliação psicológica e em processos de pesquisa que envolvam instrumentos. Talvez vocês já tenham esbarrado por aí com algum teste de uso restrito para psicologia usado por outras profissões, e isso é bem controverso. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas a gente pode conversar sobre isso num outro momento. E existe também um erro que é muito frequente, que é o das pessoas pegarem um instrumento da internet, elas não sabem se aquela é a versão correta, elas não sabem quem trouxe o instrumento para o Brasil e muito menos se ele está adaptado e validado para o nosso contexto, mas ela utiliza. E isso pode dar resultados muito ruins na avaliação psicológica, descredibilizando todo o seu trabalho, porque ele foi realmente feito errado, e na área de pesquisa também. Isso é um problema que tem se tornado muito frequente no nosso país, e eu vou ilustrar com um dos instrumentos que mais passa por isso, pelo menos nos exemplos que chegam até mim. Vocês já ouviram falar do inventário de burnout de Malak? Esse é um instrumento bastante usado no Brasil por muitos anos e até hoje eu poderia dizer isso para avaliação do burnout. O que é burnout? Burnout, ou síndrome do esgotamento, é um tipo de estresse necessariamente ligado às atividades laborais. Então, é um tipo de estresse que o seu trabalho faz aparecer na sua vida. Ele está ligado com condições objetivas de trabalho, então chefias que são pouco negociativas, condições precárias para fazer o seu trabalho, elevados níveis de cobrança, e também a condições subjetivas, como, por exemplo, não ver sentido naquilo que você faz e outras dessa natureza. Normalmente, quem trabalha com burnout trabalha com a ideia de despersonalização, que faz a pessoa parar de se importar com o seu trabalho, e com algumas manifestações de sintomatologia em quem tem essa síndrome. E esse instrumento é um instrumento utilizado fora do Brasil para avaliação desse transtorno. Só que nós temos a seguinte situação: ele é muito fácil de achar na internet. Todas essas abas que estão abertas aqui contêm ou o próprio instrumento ou são um trabalho relacionado com ele. Se vocês quiserem ver qual é o instrumento, é esse aqui. São perguntas, são afirmações, na verdade, sobre como você se sentiu, com alternativas de resposta que o sujeito vem aqui, marca e depois a gente cota, somando esses resultados para identificar se ele tem ou não algum nível de burnout e qual que é esse nível de burnout. Até aqui tudo bem. Onde é que mora o problema? Eu não poderia usar um instrumento como esse no Brasil sem que ele esteja validado para a população brasileira. Eu não posso simplesmente pegar um instrumento que foi criado fora do Brasil e começar a utilizar aqui, porque às vezes a linguagem não é adequada, os pontos de corte não são adequados e ele não representa o fenômeno do jeito que seria necessário para entender esse fenômeno aqui no Brasil. Então, a relação que um brasileiro tem com o seu trabalho é diferente da relação que um espanhol tem com o seu trabalho, que um norte-americano tem com o seu trabalho. Quando você vai trazer para o país um novo instrumento, ele tem que ser adaptado para o nosso contexto. Por isso que é exigido que os instrumentos passem por adaptação transcultural e validação para serem usados, tanto em avaliação psicológica quanto em pesquisas aqui no país. Ótimo! O que acontece com o nosso querido inventário Malak de burnout, também conhecido como MBI? Em tese, ele foi adaptado e validado para o Brasil. Mas quando você começa a buscar quem fez isso e você começa a buscar quais são as fontes reais, quem foi o pesquisador que trouxe esse instrumento para cá, vocês vão esbarrar numa situação complicada. Que situação complicada? Tá aqui um artigo sobre o inventário, que utilizou o inventário Malak de burnout, e se vocês olharem, eu destaquei, consta que ele foi traduzido e adaptado para o Brasil por Lautert em 1995. E consta também que ele tem 22 itens. Se vocês pegarem um outro trabalho, consta que ele foi trazido para o Brasil por Tamayo em 1997. Se vocês pegarem um outro trabalho, ele volta a ter sido validado por Lautert.
e tem 52 perguntas fechadas, e não mais as 22 que estavam sendo citadas lá no outro trabalho que fazia menção ao Lautert. E se vocês pegarem este trabalho, ele vai ter sido adaptado para o Brasil por Gibelli em 2008. Quem de fato trouxe o inventário de burnout para o Brasil? Provavelmente nenhuma dessas pessoas, porque esse inventário pertence, seus direitos de publicação, a uma editora internacional que não reconhece nenhuma dessas adaptações para o país e começou a ficar muito incomodada com a forma como o Brasil tem tratado os direitos autorais de alguns instrumentos. Existem outras versões do inventário Malak de Burnout. Uma dessas versões é a versão para estudantes, que aqui consta tendo sido criada por Schaufeli em 2002 e adaptada para o Brasil por Carlotto e colaboradores em 2006. E se você pegar o trabalho da Carlotto, ela vai falar sobre diversas validações, mas sem apresentar nomes. E isso é uma questão que tem se tornado comum ao falar do MBI, porque ninguém que está usando tem de fato segurança de quem trouxe esse instrumento para cá. Mas no lugar de fazer as pessoas questionarem essa escolha de adotar um instrumento que eu não consigo rastrear quem foi o pesquisador que trouxe para o país e qual o rigor metodológico das pesquisas relacionadas a ele, ele tem sido indiscriminadamente utilizado como se estivesse tudo certo. Existe ainda outra versão do MBI, que é o MBI HSS, que vocês vão encontrar como tendo sido adaptado por Benevides Pereira em 2001. E o mesmo instrumento é atribuído a Thelma Ramos Trigo em uma dissertação de mestrado de 2010. Então, quem foi o autor que trouxe o inventário Malak para o Brasil? Se eu precisar de informações sobre como corrige e sobre quais são os pressupostos de embasamento teóricos desse instrumento, a quem eu me dirijo? Se os resultados forem contraditórios com o que eu estou fazendo, ou se eu for questionado na justiça sobre ter escolhido utilizar um instrumento inadequado, onde eu me resguardo? Entendam com cuidado, eu não tenho absolutamente nada contra o MBI. Eu, particularmente, queria muito poder utilizar o MBI em tudo que eu faço. Ter um instrumento que eu possa fazer uma avaliação do burnout gratuito e que seja de qualidade é uma coisa importante para a nossa área de trabalho, na avaliação psicológica. Mas não é aceitável que um pesquisador ou que um profissional psicólogo utilize um instrumento sem estudá-lo. E ao estudá-lo, essa contradição deveria vazar, ela deveria ficar evidente. Isso não acontece só com o MBI, isso acontece com inúmeros outros instrumentos que as pessoas se permitem pegar na internet e utilizar sem saber a procedência e sem conhecer em profundidade como funciona, como corrige, quais as qualidades psicométricas associadas com aquele instrumento. Eu só espero que a partir de hoje, nenhum de vocês volte a cometer esse tipo de erro, caso já o tenha cometido, e nenhum de vocês comece a cometê-lo, caso esteja livre disso na sua consciência. Ah, e antes que eu me esqueça, se você precisar avaliar o burnout, eu recomendo que vocês procurem por um instrumento que chama ISB. É uma boa alternativa, criada em contexto nacional, validada por uma pessoa e que a gente sabe como é que funciona. Tchau, tchau, até a próxima!